Quero começar por agradecer a vossa presença aqui hoje, num momento que decidimos fazer com a comunicação social para partilhar os primeiros resultados, provisórios ainda, mas ainda assim os primeiros resultados relativamente à situação financeira da Câmara Municipal de Lisboa e, em particular, relativamente às contas do ano de 2014. Quero, neste momento, agradecer ao Sr. Diretor Municipal de Finanças, ao Diretor de Património e, em nome deles, a todos os trabalhadores da Câmara Municipal, todos os seus dirigentes e trabalhadores, que com a sua ação ao longo deste ano muito contribuíram para os resultados que hoje apresentamos. E também agradecer, neste momento, a confiança de todos aqueles que se relacionam financeiramente com a Câmara Municipal de Lisboa, os fornecedores, as instituições financeiras, os próprios organismos da administração pública, que também nos apoiaram nestes resultados e em conseguirmos estes resultados. Várias vezes vos falei ao longo deste ano sobre as exigências que se colocavam no ano de 2014. 2014 era, de facto, um ano muito exigente do ponto de vista financeiro para a Câmara Municipal de Lisboa, pela necessidade que tínhamos em atingir três objetivos num contexto particularmente adverso. O objetivo da Câmara Municipal de Lisboa apoiar mais a economia, isto é, desenvolver uma ação anticíclica num momento em que a economia tem debilidades. Em segundo lugar, a necessidade de reforçar a solidez estrutural das finanças da Câmara Municipal de Lisboa num contexto adverso do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da atividade económica e do ponto de vista das variáveis da sua envolvente. E, em terceiro lugar, lidar adequadamente com a evolução da dívida da Câmara, num momento em que enfrentávamos duas importantes contingências, como as associadas ao processo Braga Parques e à extinção da EPUL. Posso hoje aqui transmitir, e é com enorme gosto que o faço, que nós conseguimos atingir os nossos objetivos. As contas de 2014, os primeiros resultados que hoje vos posso aqui apresentar, mostram que conseguimos atingir estes três objetivos. Nós tivemos mais capacidade para apoiar a economia, apoiar os fornecedores, apoiar a economia da cidade. Nós reforçamos a solidez financeira da Câmara Municipal de Lisboa e nós aumentamos a capacidade de investimento no futuro e no futuro da cidade. Permitam-me que, de forma muito telegráfica, sintetize estes resultados. 2014 é o ano do mínimo histórico da dívida a fornecedores da Câmara Municipal de Lisboa. E este é um indicador da maior importância. Este é, no fundo, o indicador da nossa relação com aqueles que nos fornecem, com a economia da cidade. Ao longo dos anos, tem-se assistido a uma redução muito significativa desta dívida a fornecedores. Numa primeira fase, entre 2007 e 2010, esta redução muito significativa, feita por, como aqueles que se recordam, relativamente à história da Câmara de Lisboa, por, no fundo, uma substituição da dívida a fornecedores por uma situação de dívida bancária. Neste momento, o passo que nós demos é um passo que aprofunda esta tendência de uma eliminação técnica. Podemos hoje dizer que a Câmara Municipal não tem dívida a fornecedores. Esta é uma dívida que resulta, no fundo, dos procedimentos de natureza técnica de conferência e de validação de faturas, o que reveste um sinal de enorme importância para a vida da cidade. O indicador talvez mais importante desta melhoria é o que se passa com o prazo médio de pagamentos. Podemos hoje dizer que, tecnicamente, nós aproximamos-nos de uma situação de pronto pagamento. Gostava de frisar isto. Este é um indicador da maior importância. Não estamos a falar da Câmara Municipal de Lisboa pagar a horas, pagar a tempo, pagar no prazo legal da fatura, normalmente os 60 dias. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma situação de quase pronto pagamento. Isto é, no final de 2014, no mês de dezembro de 2014, conseguimos que o prazo médio se situasse em 7 dias. Significa que um fornecedor que fornece à Câmara, numa empreitada, numa prestação de serviços de refeições escolares, num serviço de saneamento, em qualquer serviço, a média dos fornecimentos no final de dezembro atingiu o prazo de 7 dias, isto é, aproximamos-nos
tecnicamente do prazo de pronto pagamento, porque existem naturalmente procedimentos que são necessários de validação e de conferência das faturas. Faremos um esforço ao longo deste ano para reduzir ainda mais este valor, por agora que necessitamos de fazer uma alteração dos processos internos da Câmara para podermos ainda reduzir este valor. Mas este valor aproxima-nos do que é as melhores práticas do ponto de vista das instituições da administração pública. Poucas instituições há no país que consigam estes resultados. Isto é, como disse, uma de maior importância para a vida da cidade, para todos aqueles que se relacionam, mas é também de grande importância para a Câmara Municipal de Lisboa, porque ao assegurarmos prazos de pagamento baixos, ao assegurarmos uma situação que nos aproximamos do pronto pagamento, a Câmara Municipal de Lisboa conseguirá melhores condições na negociação de todos os contratos com os seus fornecedores. Sabendo os fornecedores que não têm que suportar os custos financeiros dos atrasos, que muitas vezes penalizam as empresas e, como é do conhecimento de todos, penalizam substancialmente mais as pequenas e médias empresas, aquelas que não têm arcabouço suficiente para lidar com os atrasos de pagamento. Ora, essas empresas podem hoje encontrar na Câmara Municipal de Lisboa um cliente que está atento às suas necessidades e que, acima de tudo, promovendo o seu pagamento atempado, facilitamos a vida das empresas, a sua gestão da tesouraria, e este é, porventura, o maior contributo para a vida económica da cidade e todos aqueles que se relacionam com a Câmara. Terá também, como disse, efeitos do ponto de vista da nossa capacidade em conseguir melhores condições contratuais nos contratos, nos concursos que fazemos, e é, como vos queria transmitir, um objetivo, um resultado que nós queremos que não é pontual. É um objetivo e é um resultado que nós queremos manter ao longo do mandato como pedra de toque da gestão financeira deste município, conseguirmos ter e manter a Câmara Municipal de Lisboa como uma instituição de referência relativamente à relação com os fornecedores e relativamente aos prazos de pagamento. É, pois, um resultado que nós queremos que não é episódico, não é do ano, é um resultado que nós queremos manter e não voltar a subir a partir daqui, no que tem sido um esforço muito significativo da Câmara Municipal. O segundo conjunto de resultados que vos queria falar prende-se com a evolução da dívida da Câmara. E hoje podemos assegurar que a dívida consolidada do município, isto é, a dívida que conta para efeitos legais de avaliação da capacidade do município, como sabem, a lei, este é o primeiro ano de vigência da nova Lei de Finanças Locais. Na nova Lei de Finanças Locais, o critério da aferição dos limites de endividamento prende-se com as receitas que a Câmara tem e da sua relação com a dívida, mas é a dívida num sentido amplo, não é só a dívida da Câmara, é a dívida das empresas municipais que consolidam no perímetro da Câmara. E o que nós podemos registar é que no ano de 2014, se excluirmos o efeito Braga Parques, isto é, o efeito extraordinário, excepcional do processo Braga Parques, consolidando a Câmara Municipal de Lisboa com a EPUL, nós temos uma redução muito significativa da dívida da Câmara Municipal de Lisboa. Eu chamava a atenção para o que significa este valor, menos 127 milhões de euros, excluindo o efeito Braga Parques, como está referido, significa que a Câmara Municipal reduziu a sua dívida, excluindo este efeito extraordinário, em mais de 20% do seu orçamento. Esta dívida representa cerca de 20% do orçamento anual da Câmara, o que dá bem conta do esforço que se prosseguiu e se atingiu durante este ano. Mas gostava de chamar a atenção do seguinte, é que mesmo considerando o efeito Braga Parques, isto é, e esta é a conta, no fundo, global, final, relativamente ao ano 2014, a Câmara Municipal de Lisboa terá, em matéria consolidada, reduzido a sua dívida em cerca de 25,5 milhões. Isto é um resultado da maior importância. Significa que nós absorvemos já o efeito do processo Braga Parques, ainda antes de procedermos à alienação dos terrenos. Significa que uma contingência financeira da maior importância, como todos percebem, com o montante que teve e a importância que tem, e como várias vezes foi assinalada, neste momento já começou a ser paga. A Câmara Municipal de Lisboa conseguiu, neste ano 2014, a redução da sua dívida em efeitos consolidados, que nos permitiu, em primeiro lugar, os resultados que viram relativamente à frente da redução da dívida a fornecedores, que no fundo foi a nossa prioridade, mas permitiu-nos também já a amortização de dívida bancária.
em 2014, no final de 2014, a Câmara começou a amortizar empréstimos bancários, naturalmente por aqueles que tinham condições menos vantajosas para o município, e começou mesmo já a amortizar o próprio crédito que decorreu da assunção da dívida relativamente à Braga Parques. Por isso, redução de dívida a fornecedores, mas também da redução da dívida bancária. Significa que os resultados de 2014 põem-nos e dão-nos razões de confiança para o exercício de 2015. Nós estamos, no início de 2015, em melhores condições para fazermos e para atingirmos, para prosseguirmos os objetivos que nos propusemos. Por um lado, o apoio à economia da cidade, aos fornecedores, melhores condições contratuais para a Câmara Municipal de Lisboa, maior capacidade para investir na cidade. Com o esforço, com os resultados de 2014 e com o prosseguimento das medidas que adotamos já no orçamento deste ano relativamente às taxas municipais e num quadro de aposta de manutenção da fiscalidade baixa, nós estamos em melhores condições para atingir os nossos objetivos, tendo passado uma curva difícil, um momento particularmente exigente, que era este ano de 2014. Esta é, pois, a síntese que vos queria fazer neste momento. A apresentação detalhada das contas da Câmara Municipal e das suas empresas será feita cerca de abril, maio, no prazo normal da apresentação de contas, mas consideramos que era importante, neste momento, transmitir estas informações a todos aqueles que seguem a vida da cidade, porque estas informações têm importância para todos, não só naturalmente para a Câmara Municipal, mas todos aqueles que têm uma relação comercial, financeira e também de cidadania com a Câmara Municipal de Lisboa. Ter as contas em ordem, ter as contas certas, ter uma situação financeira sólida não é um objetivo em si, é um objetivo importante naturalmente, mas não é um objetivo em si, é um objetivo instrumental para podermos apoiar melhor a cidade e para podermos investir melhor no futuro.